De acordo com o senhor, quais seriam as características principais da nova física kepiana que precisam ser ressaltadas? Isso é uma pergunta que a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro e não seria suficiente. Mas eu posso elencar alguns elementos. Por exemplo, se você na física convencional você parte da matéria para a frente, o Dr. Kepp ele parte da matéria para trás. Então, o que está por trás da matéria? Qual é a causa da matéria? Então, a causa do mundo material é o mundo transcendental. E essa transcendência não é algo abstrato, é algo físico, quer dizer, físico, energético. Então, o Dr. Kepp ele já começa rebatizando a física como ciência não física, mas a ciência da energia. É ciência energética. Que a energética é o estudo da energia transcendental que faz a matéria, e esta energética é a nova física desinvertida proposta por Kepp. Então, o elemento principal que nasce dessa desinversão na física é o conceito de tropia. Vamos ver, o que seria esta descoberta, a tropia? Então, Fabrício, na física convencional existe um conceito muito importante em termodinâmica, que é o conceito de entropia. E o que é a entropia? A entropia é uma lei universal que diz que toda matéria vai para a degradação. Um dia ela vai se desintegrar, ela morre. E que todo movimento tende a parar, certo? Então a gente observa um organismo vivo, ele tende a envelhecer e morrer. Uma árvore tende a envelhecer e morrer. Então tudo morre. Então essa é a lei da entropia. Mas por quê? Porque só se observa da matéria para frente. Mas aí existe uma miopia científica pelo seguinte: quando a gente observa que o universo hoje em dia está em expansão e essa expansão ela é acelerada, então ela não tende à morte, à estagnação. Ela está tendendo a uma aceleração de velocidade onde praticamente é o infinito. Então, César, a tendência não é para a morte, mas para a vida, não é? Exatamente, Fabrício. E não só. Se a matéria ela desintegra, tende à morte, vem aí a questão fundamental. E como é que se formou a matéria? A formação da matéria, das plantas, dos organismos vivos, são consequência de uma energia transcendental que forma a matéria e dá sustentação à matéria. Então, o Dr. Kepp introduz o conceito de tropia como sendo a lei universal mais ampla que existe no universo físico e transcendental. É uma lei de criação da matéria, de manutenção do universo físico e de manutenção de toda matéria viva em saúde. Então, aí, Fabrício, vem uma coisa muito interessante. O que seria a entropia, então, na visão de Kepp? A entropia seria nada mais do que a privação a essa energia da tropia. Se você tem uma árvore, por exemplo, enquanto ela está recebendo energia, ela cresce e ela se mantém viva e frutífera. À medida que ela vai perdendo contato com essa energia trópica, ela vai entrando na entropia. Aí nasce um conceito muito interessante, Fabrício, que é o conceito de doença. O que é uma doença física na visão da energética de Kepp? É uma privação da energia da tropia. Então tudo tende ao equilíbrio e não à desorganização, à destruição, né? Exatamente, Fabrício. E baseado nessa lei da tropia, uma série de outros conceitos da energética Kepp introduz na física dele. Um grande exemplo, por exemplo, é de que tempo, espaço e matéria são consequências da energia, não são causas da energia. Sim. Eles são subprodutos. E um outro elemento importante, como que a energia se transforma em matéria? Através do fenômeno conhecido da ressonância. Então é pela ressonância que a matéria se mantém trópica. Quando perde a ressonância, a matéria entra na entropia. César, poderia dar alguns exemplos sobre a ressonância para que os espectadores, os telespectadores possam entender melhor? Sim, é muito simples. A ressonância ela é um fenômeno de sintonia.
Então, por exemplo, na ressonância tem sempre que ter um transmissor de energia e um receptor de energia. No caso mais simples é a estação de rádio e o rádio. A estação de rádio manda a música, então ela é a emissora da música. E o radinho, para estar captando a música, ele tem que estar sintonizado com a rádio. Se ele se dessintonizar, você vai ouvir um chiado. Esse chiado é fora da ressonância. Se está pegando a música com nitidez, então o radinho está na ressonância. Então, a natureza funciona assim com a energia cósmica, com a energia transcendental. Se eu tenho saúde, eu sou como o radinho que estou sintonizado com a energia do espaço. Se eu me dessintonizo por causa dos meus pensamentos ruins, a minha forma não apropriada de levar a minha vida, é como se eu pegasse o meu botãozinho e dessintonizasse e começasse a chiar. Aí eu não recebo a energia de entropia e começo a morrer, envelhecer, ficar doente e ser mais governado pela lei da entropia, que é a da morte. Então, César, nós estamos falando da questão da ressonância. Como é que se liga, então, essa ideia de ressonância com o conceito de tecnologia de motores de corrente ressonante desenvolvida por Norberto Keppe e você e os outros colaboradores? Certo. Talvez a primeira pergunta que precise ser respondida é por que motor? Isso. Porque a nova física é uma ciência tão ampla que poderia fazer não só motores, mas fazer aparelhos de telecomunicação e outras coisas, entre muitas outras coisas. E isso no futuro a gente espera que seja aplicado para isso, com benefícios incríveis, né? Mas motor, se a gente recorrer à ideia inicial de Aristóteles sobre Deus, Aristóteles dizia que Deus era o primeiro motor, era aquele motor imóvel que movia todos os outros. Então a ideia de motor já está na essência. Deus, ele é identificado com o motor porque a origem do movimento, a origem da força é Deus. Então nada melhor do que tentar aplicar essas descobertas de Keppe para fabricar um motor segundo esses princípios, né? E foi essa a ideia que nos impulsionou a fazer. Agora a ressonância, o motor, nós entendemos, por exemplo, o ímã, sabe esses ímãs de geladeira, que tem o polo norte e o polo sul? O ímã, se eu aproximo ele do ferro, ele gruda no ferro, né? Pá, gruda na geladeira. Então, na visão da física tradicional, o magnetismo vem da massa do ímã, da matéria do ímã. Mas na nova física de Keppe, o magnetismo não vem da massa do ímã, mas vem de fora, do espaço. E se o magnetismo vem de fora, através do princípio da ressonância, eu consigo fazer com que o ímã se sintonize com essa energia de fora e comece a captar mais energia do que o normal, pelo processo convencional. E aí a eficiência do motor vai lá para cima. Ele trabalha frio, trabalha com muito mais potência, tem muito maior durabilidade, ele é menor, ele é mais leve, trazendo muitas vantagens, além das vantagens de saúde, porque é um motor terapêutico também. Então, César, quais são as vantagens dessa nova tecnologia? As vantagens são inúmeras, Fabrício. Em primeiro lugar, umas vantagens técnicas. Você tem motores mais leves, menores, mais potentes, mais duradouros, entende? E uma grande vantagem que os outros motores não têm, mas que o Keppe Motor tem, é a vantagem terapêutica. Porque se ele trabalha com ímãs em ressonância, ele, através do fenômeno da ressonância, ele capta essa energia magnética do ambiente e retransmite para o ambiente. E como toda a matéria e as plantas são feitas dessa energia do espaço, esse motor está contribuindo para a harmonização de um ambiente trópico ao seu redor. Então você se sente melhor perto dele e as plantas, animais e até mesmo nós nos sentimos beneficiados pela energia magnética que é trópica. Então ela é boa para a nossa saúde. Então, César, a gente poderia dizer que essa tecnologia também ajuda muito, digamos, pelo menos diminuir um pouco os efeitos nocivos do eletromagnetismo.
Exatamente. O eletromagnetismo que está sendo utilizado hoje em dia, principalmente para a área de telecomunicações, ele é muito nocivo. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas, elas são ondas que agitam a matéria, elas esquentam a matéria. Tanto é verdade que você vê quando você está com um celular na tua mão falando, o celular fica quente. Então essas ondas, quando elas batem na matéria, por exemplo, elas vão agitando as moléculas, as células do corpo, e isso não é bom. Entende? Tiram a harmonia existente das moléculas. E quanto menor o tamanho da onda, mais nocivo é. Então nós estamos entrando agora na era do 5G, que são as chamadas ondas milimétricas. Então elas são ondas menores do que 1 milímetro, tamanho de 1 milímetro. Existem inúmeros órgãos e células no nosso corpo, dispositivos orgânicos, que são mais ou menos dessa ordem de grandeza. Então isso começa a ser agitado, tirando ele do equilíbrio. No caso da onda magnética proporcionada pelo Kepler Motor, ela cria uma espécie de um campo, de um escudo que anula os efeitos desse eletromagnetismo nocivo, né? Então, César, agora a última pergunta. Gostaria de perguntar quais são, por exemplo, os produtos que já fazem uso dessa tecnologia e quais também as perspectivas para o futuro do desenvolvimento, etc., que nós podemos esperar. Essa tecnologia ela nasceu em 2008 como um protótipo muito pequenininho de um motor assim. Hoje, em 2020, nós já temos como os produtos de mercado ventiladores de mesa, 30 centímetros, temos ventiladores de parede e de pedestal, 60 centímetros, e temos ventiladores menores. Agora, isso é o que nós fizemos industrialmente, além também de ventilador de teto, né? Temos o ventilador de teto funcionando há vários anos já. Então a tecnologia já se provou viável, tanto em termos econômicos como em termos de viabilidade tecnológica. O que há por trás de um ventilador Kepler Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Kepler Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.